Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria do mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quem fala mais uma vez é o Padre Antônio Rafael. Estamos hoje unidos para meditar justamente a solenidade da Ascensão do Senhor. Hoje, na realidade, seria, segundo a liturgia da Igreja, o 7º domingo da Páscoa. E assim nos aproximamos ao final do tempo pascal, que culminará justamente com o domingo próximo, em Pentecostes. Mas então, por que celebramos a Ascensão do Senhor? Justamente os 40 dias após a Páscoa, como nos relatam os textos bíblicos, quando Jesus subiu ao céu, como vamos ouvir no Evangelho de hoje, ocorreu na quinta-feira. Na quinta-feira, todos os anos, ocorre justamente a Ascensão do Senhor, segundo os dias contados, os 40 dias. Mas se transfere no Brasil e em outras partes do mundo para o domingo próximo, para que o povo de Deus possa cumprir com o preceito de participar desta missa. Como algumas outras festas são transladadas ao domingo, assim também a Ascensão do Senhor, para que o povo possa participar justamente nos nossos tempos, onde tantas vezes tantas pessoas têm dificuldade de participar de uma missa semanal, e no nosso caso no Brasil não é um feriado como será Corpus Christi, por isso se passa ao domingo. Mas o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós na nossa meditação hoje, neste tempo pascal que se aproxima do seu final, e encerraremos justamente meditando a vinda do Espírito Santo em Pentecostes? O Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, no final do seu Evangelho, nos diz: naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta é a primeira frase trazida hoje pela boca de Jesus. Mas aquilo que vamos escutar também com a primeira leitura, que dentro de pouco meditaremos, nós devemos de recordar algo que o Senhor diz a cada um de nós. Para chegar a ide pelo mundo inteiro, primeiro houve um vinde, vem e segue-me. Depois de todo este tempo de experiência, todo este tempo de conhecimento, de intimidade com Jesus, e agora ainda mais a intimidade com o ressuscitado neste tempo em que estamos vivendo, a Páscoa do Senhor, após sua paixão, morte, a sua ressurreição e a sua presença ressuscitado diante dos apóstolos. Aqui, depois de tudo isso, depois de todo esse tempo, justamente o Senhor agora os envia. E devemos de nos recordar isto para a nossa vida. Porque muitas vezes nos colocamos na ação, porque muitas vezes buscamos evangelizar, mas esquecemos que para podermos fazer isso temos que estar com o Senhor. Tem primeiro o vinde para depois ter o ide. O Senhor nos envia sempre, mas não quer dizer aqui para nós que devemos de ficar um tempo longo, em especial se já temos um conhecimento da fé, uma vivência de fé, uma experiência da vida espiritual e da graça em nossas vidas, mas recorda aquilo que também deve de ser vivido a cada dia de nossas vidas. O vinde deve de ser diário, deve de ser o encontro diário da nossa oração, contemplação, o estar na presença do Senhor, o conhecê-lo verdadeiramente. E nós temos estado com o Senhor, ou somente tantas vezes queremos ir, fazer, e já meditamos semana passada em uma das partes do Evangelho, que não basta, não é o fazer, a igreja deve de estar com o seu Salvador. E aqui recordo uma frase que dizia muito nosso mestre de noviços no nosso noviciado:
Muitas vezes devemos de deixar Deus por Deus, deixar o Deus da contemplação para ir ao Deus da ação, e deixar o Deus na ação para ir para o Deus na contemplação. É um único Deus. Mas devemos de encontrar o equilíbrio de nossas vidas, ainda mais nos nossos tempos onde tantas vezes queremos tanto fazer, tanto nos debruçar em fazer coisas e nos dedicamos muito pouco a meditar, a contemplar, a rezar, a estar na presença do Senhor. E depois de estarem na presença do Senhor, Jesus se manifesta aos 11 discípulos e disse esta frase: mas em que momento o Senhor está fazendo isso? Justamente numa ceia? Justamente num momento de refeição que nos recorda aqui Eucaristia. O Senhor se dá a cada um de nós e se faz majoritariamente presente a nós quando vivemos a celebração dos seus mistérios: paixão, morte e ressurreição. Na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, ali o Senhor quer estar intimamente conosco. Ali o Senhor nos fala e dali o Senhor nos envia para anunciar todos aqueles mistérios que vivemos com Ele. E nós, como temos vivido cada Santa Missa que participamos? Como temos estado com o Senhor? E nos envia a anunciar esta boa nova não somente a todos, mas a toda criatura, a toda a criação. O tempo de Deus chegou, a presença de Deus se realizou no mundo através da encarnação do Filho de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E agora Deus renova todas as coisas através da ação do seu Espírito, que será enviado para realizar plenamente o ministério de Cristo, a sua salvação, que agora se derramará sobre todos aqueles que aderem à fé. E isso nos diz o Senhor no Evangelho de hoje, conforme continuaremos meditando. Nós temos anunciado a toda a criação o Evangelho, manifestando esta vida que o Senhor coloca em cada um de nós, em nosso ser, e assim mostramos a tudo o que é criado, a toda a criação, a beleza da vida nova, como fizeram os santos. E aqui se recorda tanto de São Francisco com os animais, com a natureza, irmão Sol, irmã Lua. Ele testemunhava, assim como todos os santos, esta vida nova da graça nele. E assim anunciou a tudo o que é criado, tudo o que é obra das mãos de Deus, este tempo, este Evangelho, a Boa Nova. Nós também temos realizado o mesmo. Somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, nos recordemos a realizar esta mesma obra, não somente os santos, porque cada um de nós é chamado à santidade em Cristo. Mas temos realizado aquilo que o Senhor nos envia a fazer. E continua o Senhor no Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor que nos fala da salvação. Quem crer em quem? Nele. Em tudo aquilo que ele disse, em tudo aquilo que ele manifestou em obras, em palavras, em tudo aquilo que ele nos deixou, nos comunicou e nos comunica agora através da sua igreja. Porque estes 40 dias que o Senhor esteve ressuscitado com seus apóstolos, ele iniciou a missão da igreja, que deixa para continuar a sua missão. E diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que quer dizer o crer? É somente conhecer com o intelecto? Não, caríssimos. Realmente o crer pede a nosso conhecimento, a nossa acepção, a nossa fé, mas também pede uma escolha de vida, um projeto de vida. Não basta dizer que eu sou católico, que eu creio na Santíssima Trindade, mas eu tenho que viver segundo esta mesma fé. E isto nos levará à salvação. E isto nos conduzirá à eternidade. Caso contrário, nós escolheremos justamente o inferno, justamente a perdição eterna, a condenação. Nós devemos viver aqui que a eternidade será um abraço para quem escolheu o amor
nesta vida. Para quem escolheu viver a caridade que meditamos longamente nas últimas semanas, este amor de Deus manifestado por nós e que nós manifestamos a todos. E a condenação é a tristeza para quem escolheu viver o egoísmo, para quem escolheu viver os prazeres desta terra, as coisas deste mundo, se esquecendo e prescindindo de Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo e daquilo que o Senhor deixou justamente como as obras de caridade que pede a cada um de nós, quando separa as ovelhas dos cabritos no Evangelho. Nós temos vivido justamente esta escolha de viver o amor, a caridade, a fé, ou temos vivido justamente o egoísmo, aquilo que o mundo hoje nos propõe, de que tenho que estar bem, de que tenho que ter os bens materiais, o luxo, viver confortavelmente nesta vida, porque afinal, para que me preocupar com a eternidade? Devemos de recordar que os cristãos que neste mundo viveram verdadeiramente a fé construíram muitas obras de amor, justamente olhando para a eternidade, justamente reconhecendo que as obras também nos ajudam a meritar aquilo que o Senhor conquistou para nós, a nossa salvação, a meritar a glória eterna. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mas o cristão não faz somente por filantropia, como já meditamos, por amor, por caridade, por querer levar a presença de Deus, a Deus, aos irmãos e trazê-los a esta experiência única de Deus, a este conhecimento da fé. Nós temos realizado esta obra olhando para o céu. Basta olhar ao longo da história todos aqueles que olhando para o céu e vendo que tudo isso ajudava a conquistar a eternidade, praticaram grandes obras de amor neste mundo. Assim a Igreja criou os orfanatos, os asilos, as escolas, as universidades, os hospitais. Assim, muitos santos se dedicaram a essas obras, as obras de caridade, a alimentar aqueles que tinham fome, a dar de beber àqueles que tinham sede, porque olhavam para o céu e, sabendo que isso lhes ajudava a conquistar a glória eterna, agiam com a expectativa, com a esperança de chegar ao céu. E a vida de batizados nos leva a viver esta fé. E temos escolhido esta vida de fé com o Senhor, a viver no Senhor esta mesma fé. Ou temos vivido a nossa condenação porque buscamos ser egoístas, viver para nós mesmos, nos preocuparmos conosco mesmos? Podemos olhar a situação que estamos vivendo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, esta grande tragédia que aconteceu, e vemos quantas pessoas com coração amoroso socorrem seus irmãos. Mesmo em meio à tragédia, aqueles que também sofreram consequências da tragédia, e tantos irmãos de outras partes do nosso país que socorrem a estes irmãos. Por quê? Por um amor ao próximo, mas também por este amor a Deus. Não ser egoísta. Mas esse fato não deve de ficar somente aqui. Devemos de recordar que ao longo de nossa vida devemos de ter sempre este coração disposto a amar, disposto a ajudar, disposto a buscar as graças que nos levam para o céu. Então, crer é fazer uma escolha de vida, uma escolha de coração, uma escolha de amor, onde, imitando a Jesus, eu dou a minha vida, onde eu não quero ser o rei, o dominador, mas eu quero me doar, eu quero ser o servo de todos, como Jesus nos deixou justamente na última ceia o exemplo. E assim devemos de ver que também para nós, muitas vezes, existe uma certa dificuldade em crer, porque se crer nos leva a tudo isso, tantas vezes nós falhamos, temos dificuldades, temos fraquezas como os discípulos, mas somos chamados a fazer o mesmo. E o Senhor, que primeiro nos enviou a toda parte, recordemos, devemos de levar o Evangelho a toda criatura, mas devemos de recordar de sua parábola do semeador, que planta a semente e não vê, e não faz nada para ela crescer. Passa o dia, a noite, e a semente nasce e cresce, mas não depende do semeador. Esse é o nosso papel.
Muitas vezes não veremos a conversão, mas o nosso papel é levar a semente do Evangelho a todos os corações. E continua o Senhor: os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Quais são os sinais? Primeiro sinal: expulsarão demônios em meu nome. O Senhor diz que expulsaremos o demônio. Então, nós recordamos o final do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O mal aqui não é somente a maldade, mas justamente a personificação do mal, o demônio. E aqui devemos de ver que não é a questão do exorcismo que nós vemos em filmes, que nós podemos participar de alguma libertação. Em alguns casos, sim, é o dom que o Senhor dá. E nos dará no momento propício, quando for necessário, se for necessário ao longo da nossa caminhada de fé expulsar, o Senhor nos concederá esta graça, este dom, em alguns momentos específicos e a outras pessoas, a sua vida inteira. Este será seu ministério, o dom que o Senhor lhe dará. Mas também devemos de ver que aqui é justamente expulsar o demônio, a ação do demônio na vida das pessoas. Não é somente o exorcismo, a libertação, mas tirar a ação do demônio da vida daqueles onde ele tem suas garras, ele tem amarrado para si, que ele conduz para a morte eterna. Nós temos realizado esta obra que o Senhor pede a cada um de nós? Esta obra que deve de seguir com o anúncio do Evangelho, o expulsar o demônio da vida, primeiro nossa, e depois da vida daqueles a quem anunciamos o Evangelho, para que Cristo reine em suas vidas, para que o ressuscitado possa manifestar a sua luz, a sua graça na vida de todos os seus filhos e filhas? Segundo, diz o Senhor, falarão novas línguas. Quais serão as novas línguas? Nós veremos justamente em Pentecostes, quando celebraremos domingo próximo. O dom de línguas da renovação é bem-vindo. É algo que o Senhor concede a muitos filhos. Mas também temos justamente a linguagem única do amor, em que se fala em uma língua e cada um entende em sua língua. A linguagem de Deus que deve de ser manifestada a todos, e esta linguagem que se manifestou através de seu Filho, e que nós somos chamados também a falar estas línguas, a língua que o Senhor nos concede a todos os irmãos e irmãs, expressando a nossa fé, expressando o amor de Deus ao mundo, porque Deus nos amou por primeiro, como escutamos na semana passada nas leituras. E temos manifestado essas novas línguas que deve de se realizar em nossas vidas. Temos de manifestado esta língua também na nossa oração. E continua o Senhor: se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, terceira coisa, não lhes fará mal algum. Não abusemos, caríssimos irmãos e irmãs. Realmente o Senhor dá esta graça a seus filhos e filhas, como aconteceram com tantos santos. São Bento, Santo Antônio e tantos outros santos que quase foram envenenados. Mas aqui o Senhor não está dizendo que devemos de abusar, se temos o conhecimento que isso está acontecendo. Mas se isto é um ato que se realiza naqueles que creem, naqueles que manifestam a obra de Deus no mundo, também devemos de ver o significado espiritual que isto tem. A serpente, recordemos o que fez com Adão e Eva. Os fez cair no pecado. Ou seja, o veneno não entrará em nós. O veneno daquilo que quer nos corromper e nos afastar de Deus e nos matar também espiritualmente não afetará a nós. Por quê? Porque justamente a graça de Deus, a força do ressuscitado, está em nós pela obra do Espírito Santo. Se nós temos esta vida com Deus, se nós vivemos esta intimidade com o Senhor. Mas também representa aqui as dificuldades e os problemas da vida, que não nos destruirão, não nos envenenarão e não nos condenarão à morte eterna, porque a presença e a força de Deus está em nós, está agindo em cada um de nós. E continua o Senhor:
quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui também vemos o dom que o Senhor concedeu e manifestou grandemente todos estes dons na igreja primitiva, nascente, de forma espetacular, mas também ao longo dos séculos com grandes santos. Por que o Senhor realiza isto em alguns momentos? Para levar as pessoas à fé, em especial na igreja nascente, para ver que a igreja continuava a obra daquele que era o seu esposo, o Cristo. E assim também nós somos chamados a realizar estas curas. Alguns têm os dons, o dom de cura, e ao tocar e rezar pelo outro, a pessoa alcança aquela graça, aquela cura que necessita no corpo e na alma. Também recordemos a imposição das mãos no sacramento da penitência nos cura a nossa alma. Mas aqui também o Senhor manifesta, porque mais que curados, a palavra no grego manifesta realizarão uma boa obra, realizarão uma obra que eles ficarão bem. Então eles se sentirão bem, eles estarão melhores. Não descartamos o poder da graça de Deus que realmente realiza a cura e tantas vezes vemos. Eu mesmo sou testemunho de tudo isso acontecer verdadeiramente, conforme está descrito. Mas devemos de ver aquela que é a obra também espiritual que todos podemos fazer. E devemos de recordar, no tempo de Jesus não deveriam de tocar os enfermos, porque era sinal de morte, era sinal de doença, então repelir os enfermos. E Jesus nos pede que os toquemos, que estejamos com eles, que condividamos os seus sofrimentos, que tenhamos compaixão, assim como sempre fazemos com os doentes de nossa família. E nós temos feito, temos realizado. E continua o Evangelho nos dizendo: depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O que quer dizer este trecho para nós? Que Jesus foi levado aos céus, sentou à direita do Pai, então reina com o Pai, tem todo o poder do Pai também para consigo. O Pai e ele reinam da mesma forma, mas já não é mais Cristo da forma que estava na eternidade, porque agora a nossa natureza humana foi levada à glória dos céus com Jesus Cristo, como escutaremos ao início da primeira leitura. A natureza humana agora foi glorificada no Filho, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, elevando também a nossa dignidade ao nos tornarmos filhos no Filho, a nossa natureza também é elevada a esta glória dos céus, para que nós reinemos com Cristo na sua glória, se nós vivermos como quem crê, como batizados verdadeiramente. E assim, o Senhor, por que abandona? Poderíamos nos questionar, os discípulos, mais uma vez, tristes, mais uma vez o Senhor nos abandona, nos deixa, como assim vai nos deixar o Senhor? Mas o Senhor, basicamente, nos diz que Ele vai estar presente conosco de um modo diferente. Não, o Jesus que fisicamente estava em Jerusalém não poderia estar em Belém, não poderia estar em Nova York, não poderia estar no Brasil, não poderia estar em outros lugares. Fisicamente estaria fixo em um lugar. Mas agora, sendo elevado à sua glória, a glória do Pai, da qual já participava, ele agora está presente de um modo diferente. Está presente em cada um de nós. Está presente onde a igreja se encontra. Está presente naquele que abre o seu coração ao nosso lado. Assim o Senhor quer estar agora com todos nós. Quer se fazer presente em cada coração, em cada lugar onde um cristão esteja presente, onde alguém que tenha fé esteja. O Senhor não nos abandonou, não subiu aos céus, mas quis estar com todos na sua presença agora, através do amor que também nós devemos de viver, aprendendo dele a amar. E continua encerrando o evangelho de hoje. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte.
O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, não bastava a palavra, os sinais acompanhavam as palavras daqueles que realizavam o que Jesus mandou. E o sinal claro deve de ser a nossa vida. Um outro Cristo no mundo nós devemos de ser, para que todos reconheçam. E a primeira leitura nos diz: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até um dia em que foi levado para o céu depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então aqui temos São Lucas, que nos mostra uma continuidade do seu evangelho. Teófilo é, com certeza, alguém a quem escreveu esta carta dos Atos dos Apóstolos. Mas a palavra, o nome significa amigo de Deus. Então, São Lucas está dirigindo também a cada um de nós. Está falando a cada um de nós. E nos diz que tudo que Jesus ensinou desde o começo. Então não devemos somente de viver o envio do Espírito Santo, mas nos recordarmos de tudo aquilo que o Senhor nos deixou, tudo aquilo que meditamos ao longo do Evangelho, ao longo de todo o tempo litúrgico da Igreja, ao longo de todas as Escrituras. Nós devemos de recordar, para que assim sejamos instruídos pelo Espírito Santo. Não podemos abandonar os Evangelhos, não podemos abandonar aquilo que o Senhor nos ensinou e aquilo que nos falou também, de modo especial ao longo deste tempo pascal. E continua o Atos dos Apóstolos. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, e aqui vemos justamente o tempo para a ascensão, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Então, aqui temos Jesus, que está falando aos seus apóstolos. Mais uma vez na ceia, apareceu durante 40 dias. Por que 40? O que nos recorda os 40? 40 dias de Moisés, 40 anos do povo, 40 dias de Elias que caminha para o monte também, e os 40 dias de tentação do Senhor. Então, São Lucas está nos unindo a este tempo de prova, mas este tempo que prepara para a missão. E assim, Jesus, neste tempo, pós a sua ressurreição, preparou os seus discípulos para a missão, a qual deveriam de agora continuar com a igreja que nasceu de seu lado aberto. Ao dizer um pouco antes, começo, quis dizer o que, São Lucas? O início, mas o início daquilo que vai continuar agora com a igreja. E nós devemos de olhar que os Atos dos Apóstolos, justamente aqui, neste início, nos mostra a forma e o fundamento necessários e o ponto de referência para a missão que o Atos dos Apóstolos vai narrar. É justamente os atos e palavras de Jesus que agora se refazem nos atos e palavras dos seus discípulos. E podemos olhar e pegar os atos e os evangelhos e ver os paralelos entre um e outro. Tudo aquilo que Jesus manifestou agora, os discípulos e a igreja manifestam na terra, como continuidade daquilo que Jesus iniciou. Nós temos visto este paralelo em nossa vida. Nós podemos olhar para a nossa vida de discípulos, de batizados e reconhecer também isto em cada um de nós. A busca de viver este paralelo da vida de Cristo em nossas vidas, para que possam dizer verdadeiramente que somos cristãos, outro Cristo. E assim o Senhor fala que enviará o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqui já estamos em sintonia com a festa que celebraremos semana que vem, encerrando o nosso tempo pascal. O Senhor vai enviar o Espírito Santo. Os discípulos perguntam se agora vai se restaurar o reino de Israel esperado. Mas o Senhor já havia dito, justamente falado, como ouvimos ainda, sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é mais aqui. Não é aqui, melhor dizendo. O reino de Deus está nos céus.
O reino de Deus nos espera na glória da eternidade, e aquilo que já meditamos no Evangelho, cada cristão que realizou as obras de amor, de caridade que Jesus pediu e inspirou ao longo do Evangelho, realizou justamente esperando este reino de Deus que nos aguarda. Porque o reino de Deus não se realiza aqui, inicia aqui com a nossa adesão ao batismo, com a nossa adesão à fé, com a nossa adesão a uma vida cristã, mas o reino de Deus está escondido nos céus em Cristo Jesus. É lá o reino de Deus. É para lá. Não cabe saber o tempo. Não é aqui este reino. E continua o Senhor: mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. O Espírito Santo que nós recebemos justamente nos inspira a sermos estas testemunhas, martiria para todos. Para testemunhar justamente iniciando em Jerusalém, a terra que rejeitara antes e matara os profetas. Ali os apóstolos vão ficar quando os primeiros cristãos na perseguição vão debandar. Ali estará a igreja nascente e dali se espalhará para o mundo inteiro. Serão testemunhas, falarão de Cristo, mostrarão a continuidade de sua obra através de cada um deles. E continua a leitura. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. E os apóstolos continuavam olhando, mais 2 anjos, recordamos do dia da ressurreição do Senhor, apareceram e disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Agora, Jesus vai aos céus, mas participando da glória do Pai, se faz presente na sua igreja e a igreja continua a sua missão. E aqui dizem os anjos que quando nós virmos Jesus voltando, terminará a missão da igreja. A igreja inicia para continuar a missão de Cristo e quando ele vier na sua glória, se encerra a missão da sua esposa. Nós temos ficado somente parados, olhando para o alto, sem realizar as obras e a missão que o Senhor nos pede de vivermos como cristãos e anunciarmos o Evangelho a todos? Ou temos realizado essa obra que o Senhor nos confia através da Igreja, não somente a uns poucos, mas a todos nós que nos dizemos católicos? E o Salmo nos diz: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor é elevado aos céus. Os anjos que poderíamos assim contemplar este pequeno trecho do Salmo, esta frase, resposta do Salmo, que entoam aclamações, glórias, louvores ao toque da trombeta, porque agora este Cristo, o Cristo que descera do Pai, o Verbo do Pai, leva e eleva a natureza humana a participar da glória de Deus. E quem poderia pensar algo assim? Os anjos manifestam isso. Onde poderíamos imaginar que o Criador elevaria a sua criatura a participar da mais alta e sublime glória? Por fim, a segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, que já vimos parcialmente também no Evangelho, nos diz São Paulo: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Um espírito de sabedoria, o Espírito Santo, que nos revele assim de forma plena, grandiosa, de tão grande que é a obra de Deus, de tão grande que é esta obra que somente a sabedoria humana não é capaz de compreender aquilo que Deus realizou e realiza. Esse conhecimento excede a nossa capacidade humana e por isso necessitamos deste espírito de sabedoria, porque por nós mesmos não conseguimos. E o Messias haveria prometido em Isaías o espírito de sabedoria e entendimento, de coragem e de prudência, aquilo que vamos escutar justamente para a festa de Pentecostes. Mas nós temos, e já prenunciando esta festa que celebraremos, pedido este Espírito Santo diariamente sobre cada um de nós, para que possamos assim
ter o verdadeiro conhecimento, esta verdadeira intimidade com a Trindade, com Deus, para anunciarmos o Evangelho como o Senhor espera de cada um de nós? Sem isso, pode ser que anunciemos palavras que nem mesmo nós conhecemos, que nem mesmo nós experimentamos, que nem mesmo nós concebemos, ou seja, conseguimos viver. E nós somos chamados a viver, a anunciar, a manifestar esta vida de Cristo em nós. E esta mesma sabedoria nos chama para aquele conhecimento futuro, como continua a leitura mais adiante. Seu chamamento vos dá qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, a futura herança que pela fé já possuímos antecipadamente, através da esperança. Nós, apesar de não vermos com os olhos da carne, conseguimos contemplar à distância aquilo que nos espera na glória dos céus, a herança dos santos. Santos aqui, São Paulo quer se referir também aos anjos, ou seja, verdadeiramente ao céu como nós concebemos, a glória de Deus, onde seus anjos o servem, onde os anjos o adoram, o louvam e estão na sua presença. Mas nós, quanto meditamos esta graça que o Senhor oferece a cada um de nós e ao qual somos chamados pela ação do Espírito a experimentar já na esperança, na expectativa, vivendo e anunciando esta vida com a nossa vida de cristãos, a glória dos céus que nos espera? E São Paulo ainda continua: ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à sua direita nos céus. Até aqui já ouvimos algo semelhante nas leituras que precederam. Mas continua ainda: bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. O que São Paulo está querendo dizer aqui? Que se vivemos unidos como realmente membros deste corpo místico de Cristo, tudo aquilo que está colocado ao domínio da cabeça, o corpo também participa do domínio desta cabeça, que é o Cristo. Não devemos de temer as potestades, não devemos de temer a soberania, o poder deste mundo, tudo que possa afrontar a Deus, porque tudo está sotoposto a Cristo. Tudo está debaixo de seu domínio. Ele domina tudo, ele governa tudo, e se somos membros do seu corpo místico, também participamos desta graça, deste domínio de Cristo sobre todas as coisas. Não devemos de temer o mal, a ação do demônio, a ação das pessoas más, mas devemos de aprender vivendo nesta total intimidade com o Senhor, nesta vida e intimidade com o Espírito que o Espírito Santo nos dá. Nós devemos de ter esta confiança de que, como diz em outra passagem, vencemos o mundo e chegarmos ao ponto, como diz São Paulo, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Mas isso somente alcançaremos, irmãos e irmãs, com a nossa oração, com a nossa entrega a Deus, com a nossa busca sincera e a nossa busca de entendimento através da vida do Espírito, da vida da graça em nós, vivendo e manifestando o Evangelho e a fé através de nossas vidas. Somente assim conseguiremos chegar a este ponto, como chegaram os mártires, como viveram os santos, que todos nós somos chamados a viver também em nós, sem temor algum daquilo que nos espera, porque sabemos que Cristo venceu o mundo, estando tão intimamente unidos a esta cabeça, das quais nós somos membros do seu corpo místico, nós também venceremos tudo. Peçamos a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver verdadeiramente essa total entrega pela obra do Espírito Santo a Deus, pedindo ao Espírito que nos una a Cristo, a Trindade, e assim, nesta intimidade da vida trinitária como Maria viveu, possamos também nós viver como os autênticos cristãos nesta terra, manifestando o amor de Deus em nossas vidas e manifestando o nosso amor a Deus e aos irmãos, para que possamos assim um dia merecer a glória dos céus que nos espera.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a todas as mães, um santo e feliz Dia das Mães. Que Maria Santíssima possa vos acompanhar, vos abençoar, interceder por vós e vos ensinar a ser uma mãe como ela foi, me levando assim cada uma de vós este amor de Maria, este amor que vem de Deus aos vossos filhos, possais sempre colher os frutos da graça em vossas vidas. Obrigado a todas as mães por serem este canal de vida de Deus ao mundo, trazendo as almas que Deus criou para a vida e dando, assim, a oportunidade de Deus manifestar a sua obra também na vida de cada uma de vocês. Deus vos abençoe, meu forte abraço. Feliz Dia das Mães.